Alô, alô, alô! Como é que vocês estão? Estou só aqui a ligar-me no Instagram. Ok. Muito boa tarde, vamos chegando. Estão a ouvir-me e a ver-me bem. Vão-me dando feedback, por favor. Estou a ver que tem aqui uns livros atrás de mim. Isto é mesmo dos diretos. Então hoje vamos aqui mapear a doença no Shiatsu Medicina e eu acho este tema muitíssimo interessante porque quando eu comecei a estudar a medicina oriental, eu vinha do direito e achava que era impossível algum dia ter algum entendimento sobre a doença, porque não era da área da saúde. E com o Shiatsu Medicina, de facto, permitiu-me, faz tanto sentido, eu acho que é tão simbólico, fala tanto a minha linguagem, que para mim foi mesmo interessante, envolvente, mágico até descobrir este mapa da doença que eu hoje vou partilhar aqui convosco. O que é que eu vos quero dizer antes de iniciarmos esta live? O mapa da doença no Shiatsu Medicina. Quero-vos dizer que eu sou a Bárbara Couto, que estou aqui nas redes sociais a ensinar, a levar a cura, a autocura até sempre de dentro para fora, portanto sempre até ao curador, a autocura do curador, do terapeuta. Depois, claro, nós quando nos autocuramos vamos obrigatoriamente influenciar a nossa família, portanto levar a cura também à nossa família e, claro, fazer isso ainda ir mais além e tornar isso um propósito de vida, uma missão, ajudando também os nossos pacientes, fazendo da terapia Shiatsu Medicina uma profissão rentável, reconhecida e que de facto cura vidas. Então, digam-me só se está tudo bem, se me estão a ver bem, a ouvir bem. Vamos usar aqui um desenhinho que eu já usei aqui em algumas lives, que é o desenhinho aqui dos 5 elementos, como vocês podem ver. Tem aqui o fogo, a terra, o metal, a água e a árvore. Então, estes 5 elementos, eles são a base para estudarmos este mapa da doença. Claro que antes desta regra dos 5, existe a regra do 1, que é o Tao, e a regra do 2, que é o Yin Yang, que já fui falando aqui um bocadinho aqui e ali, nestas lives. Mas hoje vamos nos focar aqui na regra 5, que são os 5 elementos e que nos ajudam muito a perceber que quando falamos desses elementos não estamos a falar das tartarugas ninja, porque as pessoas pensam assim, mas o que é o fogo? O que é isso? Então, às vezes há uma tendência das pessoas que estão fora da medicina oriental de pensarem que isto é muito metafórico, mas como vocês vão ver hoje, tem uma parte metafórica, obviamente, e até filosófica e poética, eu acho, mas tem uma parte que é absolutamente criteriosa, racional e que tem mais de 300 mil artigos no PubMed, ou seja, é um site onde há montes de publicações médicas. Portanto, a medicina tradicional chinesa tem esta componente que é rigorosa, que tem estudos científicos comprovados, está bem? Portanto, hoje vou-vos desvendar aqui um pouquinho sobre este mapa e o que é que cada um dos elementos pode dizer acerca da doença do nosso corpo. Então, vamos começar pelo elemento fogo. Então, o elemento fogo, ele está associado a 2 meridianos. O que é que são meridianos? São rios que percorrem o nosso corpo. Imaginem um corpo cheio de linhas que vão da cabeça, pelos membros, pernas, todo o corpo, e cada um desses rios, ele tem um percurso próprio e vai desaguar num órgão interno. Então, o fogo tem 4 meridianos, mas eu hoje vou falar mais em 2, que é o meridiano do coração e o meridiano do intestino delgado. Um é o órgão, o outro é a víscera, é assim que se diz no Shiatsu Medicina. Portanto, o coração é o órgão do elemento fogo e o intestino delgado é a víscera do elemento fogo. Então, as pessoas que começam a ter desequilíbrio neste elemento fogo, geralmente o que é que elas sentem? Sentem taquicardia, arritmias, problemas cardíacos, não é? Palpitações,
Muitas vezes sentem ansiedade, stress. Quando já é um pouquinho mais grave, começam a ter insónias, perturbações de sono, ou seja, adormecem bem, mas depois acordam a meio da noite com pesadelos, ou não conseguem dormir mais a partir do meio da noite. Também é muito comum haver transpirações fortes, porque a pessoa que está com desequilíbrio em fogo geralmente há excesso de calor. E então as pessoas transpiram muito, ficam vermelhas. Outra das características é falarem e atrapalharem-se na fala, haver uma certa gaguez, ou então falam tão rápido, tão rápido, tão rápido, que de facto nós percebemos que pode haver bloqueio nesses canais e que mais tarde ou mais cedo vai dar realmente problemas nestes órgãos. Portanto, má absorção de nutrientes pelo intestino delgado, tá? Há muitas pessoas que têm anemias, falta de ferro, montes de coisas por o intestino delgado não estar a fazer esta absorção convenientemente, tá? E muitas vezes, antes de chegar a esta doença física, que é no órgão, nós já temos sinais de que pode vir a acontecer isso. Porquê? Porque a pessoa está com excesso de pensamento, a pensar muito no futuro, já sente esta ansiedade, está bem? E depois, mais tarde ou mais cedo, vai realmente ter tendência a ter questões com o intestino delgado e, claro, questões cardíacas, tá? Infelizmente, é por isso que há tantos problemas coronários. Porquê? Porque, de facto, o flagelo da nossa era é o stress e a ansiedade. Portanto, é normal que esse meridiano fique obstruído e, apesar desse meridiano ser um canal energético, ele também é físico. E como há este desaguar no órgão interno, ele não é no imediato, senão já estávamos todos mortos e enterrados, não é? Porque toda a gente tem stress, mas vai acumulando esses bloqueios e nós já sabemos que mais tarde ou mais cedo vai haver uma patologia orgânica, ou seja, no caso do fogo, ou no intestino delgado, ou no coração. Fez sentido? Sim? Perceberam aqui este mapa do elemento fogo e o mapa da doença? Então, sempre que há um desequilíbrio em fogo, há aqui tendência a doença nestes dois órgãos e este tipo também de características emocionais, ansiedade, excesso de pensamento, principalmente excesso de futuro, tá? Taquicardias, palpitações, ok? Problemas na fala, blá, 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 uma pessoa está elétrica. Muito bem. Vamos passar então para o próximo elemento, que é a terra, tá? E aqui no elemento terra nós temos também 2 meridianos. A terra fala-nos muito do arquétipo da mãe, tá? Portanto, o elemento terra tem muito a ver com autocuidado, como é que eu me cuido e como é que eu cuido dos outros. Em relação aos meridianos, temos os meridianos do estômago e do baço pâncreas, sendo que o baço é o órgão e o estômago é a víscera, ok? É assim que na medicina chinesa dividimos, tá? Ou seja, primeiro o baço, que aqui na medicina ocidental nem é muito valorizado, até muita gente que tira o baço, e depois a víscera, que é o oca, é o estômago, tá? Eu sei que aqui chamamos órgão na mesma, mas na medicina chinesa chama-se víscera, tá? Então, quais são as doenças mais comuns de quem tem estes meridianos, estas linhas que desembocam nestes 2 órgãos internos? As doenças mais comuns são tudo que tem a ver com problemas de estômago, gastrites, por exemplo, pessoas que têm problemas também na sua boca, tá? Tudo que tem a ver com feridas na boca, aftas, tá? Pessoas que mastigam muito rapidamente e quase, mastigam pouco e ingerem os alimentos inteiros, tá? Portanto, são pessoas que não têm cuidado, não sentem a nutrição como uma coisa de auto-amor. Eu já expliquei isto noutras lives. Eu, quando como, devia ser um ato de amor por mim. Então, quando eu tenho desequilíbrio em terra, eu como de qualquer jeito. É aquela pessoa que está a comer e quase que engole um bife inteiro. Estão a ver? Tipo, não tem esse cuidado de estar a degustar, a respirar enquanto se alimenta. Tá?
Depois outros problemas comuns de quem tem desequilíbrio em terra são tudo que tem a ver com excesso de peso, e isto nós vemos que muitas vezes as mulheres principalmente querem perder peso, querem emagrecer, mas não percebem que na base, mais do que a questão de restrição de um ou outro alimento ou de uma dieta alimentar, que muitas vezes estão estas causas mais emocionais relacionadas com o auto-amor. É sempre uma questão de auto-amor, tá? Então, esta maneira como eu vejo a comida, como eu me alimento, como eu me nutro, é de extrema importância. Eu julgo que todas as nutricionistas deviam saber um pouco mais sobre esta visão da medicina chinesa, mais concretamente do Shiatsu Medicina, tá? Portanto, tudo que tem a ver com excesso de peso ou então a ausência de apetite, pessoas que fecham a boca e não comem, também denota este desequilíbrio em terra. Também muito pessoas que têm mesmo questões ligadas a isso, ou seja, anorexias nervosas, bulimias, está muito ligado ao desequilíbrio na terra, neste elemento tão importante e que muitas vezes também está ligado a questões da mãe, portanto, da mulher, que tem a ver com o quê? Com preocupação excessiva, as pessoas começam a ficar com muita preocupação com os outros, aquela mãe galinha, estão a ver, que se preocupa com todo o mundo, menos com ela mesma, tá? Portanto, essa falta até de raciocínio lógico, porque é demasiada emoção, tá? É demasiado com o coração, tá? Geralmente também pessoas que começam a ficar com falta de concentração, não conseguem que as suas ações tenham um princípio, um meio e um fim, dispersam, a mente fica dispersa quando há desequilíbrio em terra. Portanto, muitas vezes a gente tem uma questão que é já fisiológica, ou no baço ou no estômago, mas há indícios, há indicadores de que mais tarde ou mais cedo isso pode acontecer em termos orgânicos. Esta dispersão, falta de concentração, falta de memória, mas principalmente falta de auto-amor e excesso de amor, que nunca é excesso de amor, mas de preocupação, não é de amor, é excesso de preocupação com os outros. Faz sentido? Sim. Então, como fala muito das questões da mãe e da mulher, tudo que seja menstruação também, portanto, pessoas que não têm menstruação ou então que têm excesso, tipo, sangram uma semana e têm muitas perdas de sangue com a menstruação, também é um dos indicadores de que estes meridianos podem estar mais obstruídos, então vão dar mais doença orgânica, principalmente nestes dois órgãos que eu vos falei, ok? Podemos passar para o próximo elemento. Temos o metal, muito importante, são todos importantes. Então, o metal, deixem-me cá ver. O metal fala-nos de dois meridianos também. Temos um que é o do órgão, que é o do pulmão, meridiano do pulmão, e o outro que é o meridiano do intestino grosso, que é a víscera correspondente, tá? Também tem este termo de acoplado, que é mais abrasileirado, mas também se usa muito. O acoplado, em vez de víscera, ser o acoplado. Então, o metal, se nos está a falar de pulmões, tudo tem a ver com respiração, com capacidade respiratória, vai ter a ver com este elemento. Então, o mapa da doença, o que é que isto quer dizer? Quando eu tenho questões de obstrução nasal, constipação, rinites, sinusites, questões nos meus brônquios, bronquiolites, pneumonias, tudo que tem a ver com os pulmões ou com a parte respiratória, tá? Nariz, faringe também, tudo isto, antes de chegar a essa parte orgânica, nós começamos a ter questões emocionais antes desta parte física ser afetada. Então, o que é que acontece quando está em desequilíbrio o elemento metal? Nós começamos a ficar com tendência mais à apatia, ao isolamento social, ficamos mais no nosso canto. Acontece muito as pessoas ficarem mais entristecidas, mais pessimistas. E hoje em dia, até por causa das informações que nos chegam, da comunicação social, etc., como se vive muito no medo, etc., as pessoas estão mais atentas
ao lado mais cinzento, mais, estão a ver, veem mais o negativo das coisas. Então, muitas vezes, vocês veem, que tem sido incrível, não é? Que aumentou imenso as pessoas que têm alergias, não é? Então, que ficam com esta zona toda comprometida, pessoas que cada vez mais têm questões também respiratórias, o próprio Covid, não é? Quem faz uma interpretação mais espiritual do Covid é quase um entristecer da humanidade, tá bem? Com aquilo que está a acontecer. Então, por onde é que nos ataca? Pelo órgão, pelos pulmões, tá? Portanto, tudo que são estas questões mais ligadas à depressão, apatia, melancolia, tá? Afeta, em termos de órgãos internos, os pulmões e, claro, o seu acoplado, que é o intestino grosso. Nós sabemos que o intestino grosso, cada vez há mais estudos neste sentido, que ele também tem uma ligação direta com o nosso cérebro, portanto, ele é um segundo cérebro. O que é que isto quer dizer? Que ele vai refletir também as nossas emoções, está bem? Portanto, tudo aquilo que se passa na nossa mente, o intestino grosso vai refletir. O que é que isto quer dizer? Que muitas das nossas emoções, elas podem não estar no nível consciente, mas o nosso intestino dá sinais. Então, a pessoa fala, não, mas eu até nem tenho sentido nada triste, mas geralmente se nós temos muita contenção emocional, o intestino fica preso. Quando eu estou muito com diarreias, etc., com problemas intestinais, é sinal que lá está, que eu estou com medos, com ansiedades em relação ao futuro, tá? Portanto, ele vai nos trazer um sinal de que algo, mesmo que não seja evidente, no inconsciente algo não está bem. Algo com as nossas emoções, tá? Mais coisas sobre aqui o elemento metal. Há o diverticulites, a síndrome do intestino irritável, a asma, tá? Portanto, as pessoas às vezes dizem, eu agora comecei a ter crises de asma. Então, vamos lá ver. Antes de chegar a estas crises de asma, será que eu tinha já sinais de que andava mais isolado, mais triste, mais apático e agora o corpo só está a manifestar esse bloqueio mais fisicamente? Portanto, vejam aqui este mapa o quanto é incrível, o quanto o nosso corpo fala, tá? Depois, tudo que tem a ver com pele também, eczemas, manchas na pele, a própria secura, tá? Portanto, pessoas que têm tendência a ter acne, tudo isso nos vai mostrar desequilíbrio também no elemento metal. Passamos para o próximo, para a água. A água, a nossa aguinha tão necessária. A água é o máximo do yin, o máximo do feminino. Então, na água, nós temos, está aqui a Celestina, interessante. A Celestina aqui, uma aluna Vitória. Agora percebo um pouco a quantidade de rancor, raiva que anda na humanidade, principalmente em pessoas doentes. Faz sentido. Obrigada, minha querida, por estares aí. Então, vamos passar para o elemento água. Vamos ver. A água tem também 2 meridianos associados. Temos o órgão, que é o rim, e a víscera, o acoplado, que é a bexiga. Tá? Portanto, temos estes 2 órgãos internos. O que é que acontece? As pessoas, antes de haver o problema na bexiga ou nos rins, que podem ser, por exemplo, infecções urinárias, pedra nos rins, todas as doenças que são no órgão, geralmente o que começa a sentir é que está com muitos medos, principalmente em relação ao que há de vir. Tá? Portanto, a emoção negativa associada ao elemento água é realmente o medo. Tá? Eu não tenho coragem para avançar. E eu vejo muita gente paralisada pelo medo. E então, é por isso que eu vejo muitas mulheres, principalmente, a terem infecções urinárias. Porque nós queremos confiar, porque a água fala muito sobre fé, sobre eu confiar no fluxo da vida. Eu confio, eu abro-me. Então, se eu confio, eu não tenho medo de arriscar. Porque, no fundo, eu sei que nada está a ser arriscado. Ok? Porque nós às vezes temos medos, mas a maioria deles nem existem. São todos ficcionados, são da nossa cabeça. Porque eu vejo, por exemplo, pessoas que querem fazer transição de carreira. Mas o que eu ganho agora é certo. E às vezes estamos a falar tipo de 600 euros, 700 euros. Tipo, quase seria uma afronta, não é? Tipo, mas isto ao menos é o que eu tenho.
Mas vejam bem, se for preciso, agarram-se a uma porcaria, que isso acontece também em relacionamentos, etc., porque não sentem que realmente a fé, a coragem da própria vida, que se dessem o passo, possivelmente ganhariam o dobro e a vida iria abraçá-los ainda mais. Faz sentido? Portanto, nós às vezes ficamos ali presos a nada. Nas relações é a mesma coisa. Porque é o que conhecemos. Não é? Ficamos ali na zona de conforto, os ordenados miseráveis também, na zona de conforto, ao menos é o que é, tenho contas para pagar, depois arranjamos estas desculpas. Mas é pelos meus filhos, quando é casamentos, etc. Mas são os meus pais. Às vezes são relações extremamente tóxicas, mas que as pessoas ficam anos e anos e anos, ou então empregos realmente que matam a pessoa, só que é um suicídio a conta-gotas, como diz o meu mentor, que as pessoas, por exemplo, a mim dizem, tiveste muita coragem em sair da advocacia. E eu estou como o meu mentor me diz, eu estava a cometer suicídio a conta-gotas, portanto, corajoso seria eu continuar dia após dias nessa vida. Então, vejam bem, eu já estou aqui a alongar-me, mas é isto que acontece quando, de facto, eu estou nesta ansiedade e medo em relação ao que há de vir, porque eu não confio, eu não tenho fé que a vida me vai apoiar. A própria vida, o próprio Deus, o próprio universo, queiram chamar. Então fico lá, está, presa nestas teias que geralmente são muito mais mentais do que reais. São teias mentais. Acreditem que 99% dos casos essa teia é mental e não real. Tá? Então, o que é que acontece? Vou logo começar, e é por isso que esse meridiano da bexiga, por exemplo, passa nas costas, e é por isso que as pessoas têm muitas dores nas costas, muitas dores principalmente na região precisamente dos rins, portanto, dor lombar, porque as pessoas não acreditam na abundância, não acreditam naquilo que a vida pode-lhes trazer. Então, dói aqui a região dos rins, tá? Porque eu vibro na escassez, no que me faz falta, tá? E não naquilo que eu posso atingir e mereço alcançar. Depois, faz sentido? Não sei se alguém quer fazer algum comentário. Isso mesmo. Está aqui a Adelaide a dizer que não tem horário para poder estar em direto, depois vê a gravação, vai ficar aqui disponível, não há problema. E vamos passar para o último, para a árvore, não menos importante, a nossa árvore ou madeira. E a árvore ou madeira fala sobre o órgão, que é o fígado, e o acoplado, que é a vesícula biliar. Um monte de gente que já tirou a vesícula. Vamos lá ver porquê. Vamos perceber aqui o que é que está por trás destes problemas tão comuns de vesícula. Então, o elemento árvore ou madeira, claro, quando está em desequilíbrio, nós vamos ver nestes órgãos que eu falei agora problemas, e já disse alguns, não é? Portanto, pedra na vesícula, fígados, as hepatites tóxicas, cirroses, tudo que tem a ver com o fígado, tá? Depois, coisas que também acontecem, enxaquecas, muitas enxaquecas, tudo que tem a ver com rigidez muscular, as pessoas estão todas presas, principalmente na região das omoplatas, que são as nossas asas, porque a árvore tem os ramos, então, simbolicamente, tudo que nos prende as asas, prende os ramos, prende a capacidade de nós irmos além deste movimento. A árvore é movimento, é energia da ação. Então, pessoas começam a ficar com problemas articulares, artrites, geralmente ficam com muito cansaço, têm tendência até a se levarem até à exaustão, tá? E então, claro, mais tarde ou mais cedo vão ter estas questões. Então, da pedra da vesícula eu vejo muito. Claro, é evidente como é que as pessoas levam-se ao limite. E como tem muito a ver com cansaço, mas é um cansaço do fazer, que é... então, as mulheres que têm empregos durante o dia, depois chegam a casa, têm um segundo emprego, que é dar bem aos filhos, fazer de comer, fazer máquinas de roupa, etc. Elas estão nesta energia, neste lufa-lufa, como eu costumo dizer. Então, o que é que acontece? Exaustão. Problemas de fígado, problemas da vesícula, tá? Muito desta energia tem a ver com contenção emocional, raiva contida, mágoa, ressentimento, tá? E nós todos temos um pouco de criança ferida. Nós temos todos uma criança interior e ela tem que ter traumas. E há sempre trauma pai e mãe, não é? E
ela está sempre um pouco zangada com o seu pai ou com a sua mãe ou com os dois, tá? Então o que é que isto quer dizer? Que muitas vezes eu ignoro isto e não entendo as minhas feridas, outras vezes vejo a sombra, não quer dizer que não vá ter na mesma algum ressentimento, mas posso fazer o exercício do perdão. E o perdão não é eu desculpar tudo, mas eu libertar-me, tá? Então, aquilo que era visceral, não é? Vai dissolvendo, por isso é que vem esse nome, né? Na medicina chinesa, vista são todos os que estão ligados a cada um destes órgãos, mas aqui tem mesmo a ver com mais a vesícula e o fígado. Quando eu digo que vem das vísceras, é que vem das entranhas, tá? Então, vejam, se eu dissolvo e eu liberto, então ganho asas. Então, o perdoar não é, agora está tudo bem. Não, é eu libertar-me, ok? Dessa mágoa, desse ressentimento, dessa dor que é uma dor que fecha, que aprisiona, que não me faz voar e ir além das minhas crenças, ir além daquilo que são as minhas limitações por imposição familiar, por imposição social e por aí fora. Faz sentido? Deixem-me ver aqui mais coisas. Cálculos na vesícula, indigestões, as pessoas começam a ficar, não conseguem fazer digestão de certos alimentos, ficam enjoadas. Também as dores, desculpem, os transtornos oculares, miopias, astigmatismos, as pessoas que têm secura, tá? Portanto, isto denota, de facto, desequilíbrio no elemento árvore ou madeira. Então, antes de chegar à parte orgânica, nós começamos já logo a sentir que emocionalmente pode haver ali já qualquer coisa e que esses meridianos já estão a começar a ficar bloqueados. Mais tarde ou mais cedo, pumba, o órgão vai sair afetado, não tem como. Gostaram de saber este mapa e perceber que, de facto, apesar de estarmos a falar simbolicamente de elementos e que podemos ainda explorar isto mais em termos simbólicos, mas hoje eu quis-vos trazer a parte mais orgânica, ou seja, dizer-vos que no Chat de Medicina, de facto, nós trabalhamos para que se evitem e que se previnam doenças orgânicas, tá? Não é só umas cócegas, uma massagem, uma coisa para a gente sentir relaxamento e bem-estar. Não. Nós estamos a trabalhar seriamente com o corpo humano e vamos, de facto, com a pressão dos dedos, com um bom diagnóstico, porque isso é essencial, não é? Porque se eu vou trabalhar o corpo à toa, por intuição só, eu não vou fazer nada, não é? Portanto, vejo muitos terapeutas, infelizmente, a trabalharem só por intuição. Não pode ser assim, porque os resultados depois não vêm. E o bom terapeuta é aquele que entrega resultados, ok? Portanto, que a pessoa, de facto, sente que está melhor, que resolveu um problema ou que está a prevenir um problema de saúde, um problema orgânico, um problema físico ou um problema emocional. Certo? Gostaram deste mapa da doença? Fez sentido para vocês? Sim? Muito bem. Se tiverem alguma dúvida, quem está a ver a gravação, depois pode colocar aqui, que eu responderei com todo o gosto. Espero que tenha sido proveitoso e já sabem, estamos aqui todas as semanas para vos entregar o melhor conteúdo, para que cada vez mais vocês possam ser melhores curadores de vocês, sempre, de dentro para fora. Eu não acredito em terapeutas que não se autocuram. Depois, claro, da nossa família, porque eu acho que as famílias são sempre o laboratório da nossa sociedade. Então, uma família que está nesta vibração de amor e de cura vai transpor e vai transbordar para a nossa sociedade. Então, a doença da nossa sociedade, a loucura da nossa sociedade, também é um pouco reflexo da doença das nossas famílias, como está o contexto familiar. Portanto, eu acredito que ao curarmos e ao haver um curador por família, por isso é que eu falo muito desta missão, um curador por família, que estamos ao mesmo tempo a curar o mundo, a levar o amor e a paz ao mundo. Portanto, a minha missão passa do micro para o macro, porque eu acredito mesmo neste macro. E depois, claro, quem está aí e quer
terapeuta ou que já tem 1000 cursos de terapias holísticas, mas que ainda não conseguiu sair do armário, como ainda esta semana eu publiquei um post sobre isso, terapeuta, sai do armário, porque realmente as pessoas precisam de ti. Então aqui, eu estou aqui semanalmente a dar-vos conteúdo também que vos ajuda a sair desse armário e a levar a vossa missão de cura ao outro para o mundo, e fazerem disso um propósito de vida, assim como eu faço. Tá? Ainda hoje acabei há pouco de dar uma terapia e, claro, é incrível eu perceber que com aquilo que eu faço eu toco realmente a vida da outra pessoa, que eu lhe levo bem-estar, conforto e saúde mental, saúde física. Tá? Portanto, não há dinheiro que pague isto, mas o mais incrível é que eu sou paga por isso. Portanto, é mesmo, o universo é maravilhoso. Um beijinho, obrigada. Está ali a Sandra a Sandrita a dizer que é bom ouvir, obrigada. Continua a seguir-me. E então, uma boa tarde e até para a semana. Fiquem bem, beijinhos, tchau, tchau.